Olá, vamos aqui para mais uma aula de gestão de projetos, né? Vamos falar hoje de gerenciamento de recursos. Gerenciamento de recursos, né? Nós temos aqui 6 processos recomendados aí pela versão 6 do PMBOK, né? E ele envolve, lógico, começando sempre no planejamento dos recursos, né? Então, esse planejamento ele tem que definir, né, como que você vai estimar os recursos do seu projeto, como você vai adquirir, gerenciar e utilizar esses recursos. Lembrando que esses recursos são tanto os recursos técnicos, né, quanto recursos de pessoas, né, tem recursos físicos quanto recursos de pessoas. Olha, nesse projeto a gente vai precisar de um terreno para guardar materiais. Ótimo, então um terreno faz parte do recurso que eu vou ter que alocar em algum momento. Nesse projeto, eu vou precisar de um espaço na nuvem para gravar tais arquivos. Então, né, temos essa questão. Nesse projeto, eu vou precisar de uma esteira, né, para passar materiais. Ok, tá? Então, são recursos. Nesse projeto, eu preciso de uma empilhadeira para transportar os materiais. Ótimo, são recursos. Todos esses são recursos. Né? Então, a questão aqui é como eu uso os recursos da melhor forma possível, né? E eu tenha, né, o projeto não seja impactado por uma falta de recursos. Né? Então, eu tenho que estimar os meus recursos, né, até para ter certeza que eu vou alocar aqueles recursos que realmente eu preciso. Né? Então, imagine que você vai fazer aí um projeto e você fala, eu vou alocar 30 pessoas, né? Mas vai usar essas 30 pessoas ao longo do projeto inteiro? Você precisa de todos os recursos, com todos os perfis ao longo do projeto inteiro? Ou, num primeiro momento, você só precisa dos arquitetos, depois só dos engenheiros, depois mais dos pedreiros? Né? Não sei, né? Então, você precisa planejar isso, né? Então, você fala, em que momento eu uso cada coisa? Né? Agora, aqui no plano né, quem vai estimar, como vai estimar, né, como que é o processo de adquirir, né? Então, definir claramente como é a gestão de recursos. No caso de projetos que ocorram aí, né, em empresas matriciais, né, em que o gerente tem que alocar as pessoas, né, nos seus projetos, é muito importante ter esse planejamento, inclusive de com quem ele negocia para conseguir recursos, né, como que é essa negociação, qual é o prazo, etc. Né? Então, eu preciso definir como eu vou fazer isso, e aí eu passo para a estimativa dos recursos. Né? Então, realmente, eu saber quantas pessoas eu preciso em qual momento do projeto, né? Quantas pessoas, quantos carros, quantos equipamentos, quantos, enfim, né? Quanto recurso eu preciso em cada momento do projeto. Essa estimativa a gente usa como base o WBS, para começar, né? Então, porque lá está dizendo nas atividades todas que são ser feitas, e com as atividades, né, você consegue avaliar ali que recurso precisa para executar aquela atividade. Né? Se você transformou esse WBS num cronograma e alocou os recursos ali, né, nas atividades, você consegue, inclusive, na própria ferramenta do cronograma, ter uma noção de quantas pessoas, quantas horas das pessoas você precisa a cada dia do projeto, por exemplo. Tá? Então, o cronograma é uma ferramenta muito interessante para a gente ter uma questão de recursos, né? Desde que você, né, associe as atividades, os recursos, tanto, né, pessoas quanto materiais que você vai precisar. Né? Então, no caso, por exemplo, típico de projetos de TI, né, pessoas é o mais importante, então saber alocar as pessoas certas no momento certo é o que garante que o seu projeto vai cumprir o prazo, que não vai ter um custo muito elevado. Né? Num caso de uma construção, né, uma coisa muito importante na gestão de recursos são os materiais. Né? Então, quando que tem que chegar cada um dos materiais para que, né, a obra não fique parada porque faltou cimento, ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então, esse tipo de recurso também entra aqui. Né? Então, você tem que estimar quanto e quando você precisa de cada um deles. Uma vez estimados, é lógico, o próximo passo é adquirir esses recursos, né? Conseguir esses recursos. No caso de precisar de um equipamento, tal, né? Colocar aqui, né? Quando você vai, no momento que você vai precisar ele, né? Com quem você tem que negociar, qual é a ferramental que você precisa usar para ter.
né? No caso de pessoas, né, pode ser contratar uma pessoa, né, ou pode ser alocar uma pessoa, no caso de matricial, de algum outro time para fazer o seu projeto. Tá? É lógico que dentro do escopo do projeto, né, você não tem como perspectiva, né, principalmente para projetos menores, né, a visão de longo prazo da carreira dos profissionais. Né, a função do gerente de projeto não é essa, né, porque ele tem um escopo determinado, né, ele não acompanha a carreira como um todo ao longo do projeto. Né, isso deve ser visto em outro escopo, né, que não especificamente no projeto, mas existem projetos que demandam competências e capacitações, né, que as pessoas não têm, né, num primeiro momento. Então, é função, sim, do projeto desenvolver a equipe para aquelas competências, né, necessárias para aquele projeto em específico. E não podemos esquecer que competências, aqui eu não estou falando só de competências técnicas, né? Então, por exemplo, você vai alocar um time de desenvolvimento de software para fazer um software para uma empresa de logística, né? Minimamente, esse time que vai trabalhar naquilo tem que conhecer os principais conceitos de logística. Né? Uma certa pessoa que normalmente trabalha aqui dentro da empresa vai ter que trabalhar em company no cliente por algum tempo ao longo desse projeto, né? A capacidade de comunicação dessa pessoa talvez tenha que ser melhor trabalhada, né? A capacidade de interação social, tá? Então, o desenvolvimento aí depende especificamente das necessidades desse projeto, né? Uma vez você, né, feito aí, planejou como você vai fazer a gestão dos recursos, né, estimou os recursos, adquiriu ele quando necessário, né, desenvolveu a equipe quando necessário, né, e aí o que você tem que fazer é gerenciar e controlar, né? Então, você tem que acompanhar a equipe, né? Então, verificar se uma coisa muito importante em projetos matriciais, né? Se as pessoas de fato estão usando o tempo que foi combinado de alocação, né? Então, você conseguiu lá, negociou com um certo gerente funcional, um certo profissional para ficar 20 horas por dia com você. Ele de fato está conseguindo cumprir as 20 horas ou ele está sendo demandado de outros projetos, né, numa quantidade grande de horas e não está conseguindo cumprir? Isso é uma função da gestão aí, né? Então, garantir, né, que acompanhar, né, e garantir que essas pessoas estão, de fato, né, com a alocação combinada, né? Então, e lógico, né, aí dentro do controle, né, tomar as ações quando necessário, quando esse seu planejamento, né, todo não está sendo seguido, né, quando você não está conseguindo cumprir com o que foi planejado, ou também, né, o que é muito importante, né, é não esquecer que projetos são vivos, as realidades mudam, né, então imagine que você tinha lá alocado 5 pessoas para fazer um projeto, né, com um certo prazo, e em um certo momento do projeto você vê que você está muito atrasado, então aquelas 5 pessoas agora já não são mais interessantes, não são mais, né, suficientes, né, e você precisa alocar mais pessoas, tá? Isso faz parte, né, de uma boa gestão de recursos, entender que, cara, para eu conseguir cumprir com o prazo que a gente estava combinando, essa quantidade de pessoas que tinha aí não é mais o suficiente, eu preciso de mais pessoas. Né? Então, você vai renegociar. Então, a gestão de recursos leva a um replanejamento, leva a uma revisão dos cronogramas, né? Talvez possa levar até a uma revisão de custos, né? Se você precisar alocar alguém, por exemplo, mais caro que o previsto, né? Ou até de escopo. Quando você por exemplo, verifica, né, que você, por exemplo, tinha planejado que você teria que ter 10 pessoas num certo projeto, e você não conseguiu alocar essas 10 por qualquer motivo que seja, né? Você conseguiu alocar 7, então você pode ter que voltar ao seu cliente e renegociar o escopo, diminuindo o escopo para garantir que você consiga entregar, né, o que o cliente está esperando, né? E não deixar ali frustrado porque você entregou menos ou vai ter que atrasar. Tá? Então, isso tudo tem que ser, né, discutido dentro de um planejamento como um todo, né, mas recursos impacta profundamente em todas essas questões. Ok? Então, obrigado, até uma próxima aula.